Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristoNaWeb@gmail.com. Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras, Henri Cristo, após conceder a bênção, obediente a seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me, para que eu Te sirva sem equívocos, glorificando-Te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas, e as minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vede que eu vos adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri. Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós.
Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é de Buscador da Verdade, de Taguatinga. Caro Henri, observei que suas discípulas repetidas vezes se referem ao Eterno, a quem você se dirige como sendo seu Pai, na terceira pessoa do singular, e não como nosso Pai. Isso significa que você ensina que há um Senhor para cada pessoa? Ou seja, que o Pai é uma parte do ser individual de cada um, como é ensinado por outras doutrinas? A pergunta dele é oportuna para que se esclareça. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que a minha condição, meu Pai determinou que eu não imponha a ninguém a filosofia que dele emana, que eu explique a lei dele, que eu explique a filosofia de vida que ele impôs, que ele me ensinou. Agora, eu não posso obrigar ninguém a reconhecer que meu Pai, o Supremo Criador do Universo, o único ser criado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, seja também o Pai dele. Então, por isso, em geral, eu digo meu Pai, entende? Porque tem uns que têm um pai, tem uns que consideram o pai biológico como pai, enquanto eu ensino que o pai biológico é genitor, né? Que é o termo correto para se falar, ortodoxo. E tem outros que têm como pai espiritual, às vezes um guru, um personagem, que eu não vou nem enumerar quantos existem. Tem outros que têm deuses, ainda hoje, deuses gregos, e tem outros que têm deuses de gesso, de mármore, como pai. E eu tenho eternamente, há milênios, desde os tempos dos primórdios do réptil rastejante, sempre tenho como Pai o Senhor, o Criador Supremo, um ser invisível, intocável, inefável, mas que é meu Pai, a quem me refiro quando falo em público, a quem ensino aos meus seguidores, meus discípulos e meus seguidores, a reverenciar como Pai, como único Pai, onipresente. Como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Portanto, não podeis fugir dele, nem nada do pecado, e também não necessitais de um intermediário para religar-vos com Ele, uma vez que Ele é onipresente. Então eu não estou aqui para religar ninguém com meu Pai, e sim estou aqui para ensinar a lei que Ele me enviou para ensinar, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem, e aqueles que têm olhos para ver, veem os textos da lei que Ele mandou que eu colocasse, inclusive na literatura do reino dele, formalizado, oficializado pela Sota. Então, tem gente que pensa que eu estou querendo, como ele acabou de perguntar, que teria cada um Deus individual. Não, Deus é um único. Só que tem pessoas ainda desinformadas, a maioria é desinformada, a maioria ainda está em busca de um Deus palpável. Imaginem só, meus filhos, se o meu Senhor e meu Deus, meu Pai, aquele a quem me refiro como Pai, e que eu ensino os que vêm comigo a reverenciar como Pai, imagine se Ele não fosse onipresente. Nesse exato instante eu teria que sair correndo atrás dele, procurar ele lá, que está lá no Tibete ou não sei onde, para pedir: Pai, como é que eu respondo essa pergunta? Mas como Ele é onipresente, não preciso sair daqui do lugar que Ele me colocou para responder a pergunta, porque Ele mesmo me dá a saber qual é a resposta. Agora, se Ele não fosse onipresente, eu tinha que sair correndo agora, se eu quisesse responder essa pergunta, sei lá se de avião ou de quê, para dizer: Pai, como é que eu faço para responder essa pergunta? Vê, meus filhos, como é importante a onipresença de Deus. Se tu estás no trânsito, se tu estás em outro país, onde quer que tu estejas, se tu te lembrar da onipresença dele, lembrar que Ele é em ti, que Ele é que vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, onde quer que tu estejas, tu podes invocá-lo e obter a resposta. Como segurança, no caso que estiveres ameaçado, como saúde, se estiveres sentindo-te vulnerável com alguma debilidade física, porque todas as enfermidades físicas e mentais
sem exceção, tem sempre início na enfermidade da alma. A alma enferma, adoece a mente e aí o corpo padece. Bom, espero que tenha sido compreendido. Não pensem que estou zangado com a pergunta, e sim que meu pai me faz às vezes ser enfático quando é uma coisa tão profunda e que muitos ainda continuam procurando um Deus palpável. Ele é o eterno, o invisível e inefável. Tenham todos a minha paz. Célia Duran, de Osasco, São Paulo. Bom dia, meu querido mestre. Por favor, exponha sua opinião sobre o uso do protetor solar. Devemos usar ou não? Ai, filhinha, existe uma controvérsia tão grande, global sobre isso, né? Eu diria que deves descobrir qual é o protetor solar mais adequado e usar, mas não pensando como muitos pensam, botei o protetor solar, posso ficar no sol do meio-dia. Usar como uma proteção, procure descobrir o mais natural possível e usar só para te proteger do sol no horário conveniente, naquele horário que a medicina diz que dá para ir ao sol. E não fazer como eu sei que muitos fazem, eu estou com protetor solar e fico exposto ao sol do meio-dia. Eu não estou contra, só que eu não faria isso. Eu não faria isso porque eu sei o que está acontecendo com a natureza, as alterações climáticas, as alterações cósmicas. Eu não vou poder entrar em detalhe agora porque eu não sou cientista, mas eu sei que isso é assim. Os cientistas sabem explicar isso, né? E quem quiser pode buscar na internet quais são os horários melhores. Segundo me consta, a medicina, aquela medicina que não quer que as pessoas tenham câncer, tem outra que quer. Aquela que não quer que as pessoas tenham câncer, ela recomenda que não se exponha ao sol depois das 9 horas, né? E antes das 4 da tarde. É porque tem a medicina, os médicos honestos, sinceros, que querem o bem-estar da humanidade dos seus semelhantes, eles querem evitar que exista essa doença horrorosa. Agora, tem os outros que estão a mercê, eu sei disso, está provado até universalmente, a mercê da máquina, que é uma máquina que não tem volta, que ela está toda implantada em busca de novos clientes, novos pacientes. Assim como tem um mecânico que não gosta de ver quando teu carro está estragado, que ele prefere, por exemplo, que fica até teu amigo. E tem aquele outro mecânico que fica estorcendo, não vejo a hora que o carro dele estraga para ele voltar aqui para me dar lucro. Isso em todas as profissões tem isso. Eu sei até de borracheiro que teve que colocou uma espécie de tábua com prego, como é que se chama de... Cama de gato? Cama de gato, para pegar para os clientes, botar um pouco longe da borracharia dele para ganhar um cliente. Sei de tudo isso. Mas tem o borracheiro consciencioso, dedicado, que faz a coisa com amor e quer que tu tenha seu pneu funcionando. Assim tem o médico, tem o mecânico, assim tem em tudo. Em todas as profissões existem pessoas deveras amorosas, fiéis aos ditames da lei, e tem outros que violam a lei e depois tem que pagar, é claro, também, né? Tenho toda a minha paz, meus filhos. Roberto do Vale, de São Paulo. INRI, sobre a seca que está ocorrendo em São Paulo e cidades próximas, o que o senhor tem a dizer sobre essa falta de chuva nunca antes vista na região, que é habitada por mais de 20 milhões de pessoas? Não há previsão de chuvas até o fim do ano, e só mesmo dilúvios bíblicos são capazes de refazer a média dos reservatórios, que só duram mais alguns meses, segundo os especialistas. Ai, meu filhinho, tu me faz a pergunta mais contundente, a mais urgente, a mais cabeluda, a mais controversa que eu já fiz e até agora. E eu vou ser obrigado a responder sim. Só que preparai vossos ouvidos. Contemplai bem. Contemplai, eu estou dizendo cada palavra. Olha, se conseguir ver cada palavra que eu vou dizer. Em primeiro lugar, a cidade e o estado que estás falando é o estado de São Paulo e a cidade é São Paulo. E a pergunta que eu faço respondendo essa tua pergunta: quem é o padroeiro do Brasil? Quem é?
E onde é que ele... é padroeiro, tá, tudo bem. E onde é que se situa? Essa pergunta eu jogo no ar para ver quem é que é o padroeiro do Brasil, se fosse Deus, mas como não é Deus, então tinha que ser naquele que disse padroeiro do Brasil, tinha que derramar água no tempo certo. Vou explicar agora, prestar muita atenção, já que veio essa pergunta, eu não vou fugir dela não, mas eu vou falar de forma tão contundente quanto a pergunta merece. O que disse o Senhor sobre a chuva? O que disse o Senhor sobre a chuva no tempo certo para abastecer não só as necessidades humanas, como também a mãe terra, para vivificar as plantas? O que disse o Senhor? Quem tiver Bíblia, quem não tiver, vai procurar no Levítico 26 e ver. Eu vou resumir. Eis o que disse o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, tremei diante de meu santuário. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós, e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com indigência, e vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas, e vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Quero deixar bem claro que o Senhor não diz, quando Ele diz vingar-me-ei, não, isso é tudo metaforicamente. Ele quis dizer que se tu violas a lei, em vez de pedir a Ele chuva, pedes para um boneco ou uma boneca, então Ele apenas te despreza. Tu és contente porque um boneco, uma boneca não pode fazer chover. Só quem controla a chuva, quem controla as intempéries, só quem controla a natureza em geral é o Senhor. Então não é a interpretação equivocada se alguém disse, Deus se vingou, Deus disse que eu vou te comer a carne do meu filho. Não, Ele apenas explicou que se tu violar a lei, depois tu ia ficar tão na miséria, sem o que comer, ao ponto de sentir vontade de comer a carne de teus filhos, como já está acontecendo hoje em dia. Já tem gente vendendo os filhos, sim, em todas as partes do Brasil, para conseguir comprar comida. Isso é comer a carne dos filhos, meu filho. Tem muita gente vendendo até para os estrangeiros filhos, por causa da fome da miséria. Porque em vez de invocar o Pai, invocar o Altíssimo, o Criador Supremo, invoca um boneco ou uma boneca de barro. Esse é o problema. Eu não queria que fizessem essa pergunta para mim, porque eu sei que a resposta é muito contundente, mas eu não posso faltar com a verdade. Eu estou aqui só para isso. Não quero viver um segundo aqui na terra, senão só para cumprir a vontade de meu Pai, Senhor e Deus, que me reenviou a este mundo. Parece uma brincadeira, mas não é brincadeira não. Esse problema de invocar no lugar de Deus um intermediário de barro, de gesso, etc. Isso é coisa muito séria. Outra coisa, para não pensar que é só isso, quero acrescentar mais uns versículos bíblicos. Isaías 42, porque aquele que eu falei é o Levítico 26. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. 42, versículo 8. E o livro da sabedoria também. Maldito é o ídolo, obra das mãos humanas. Maldito ele e seu autor. Sabedoria 14, versículo 8 e 27. E para não dizerem que é só no Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento, onde está em Apocalipse 22 e Apocalipse 21, Apocalipse 22, 15 e 21, 8. Fiquem com Apocalipse 22, 15.
ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, os cães, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Quem quiser viver protegido por Deus, fuja de praticar a mentira, fuja de idolatrar, de adorar. Aí vem as conversa furada, que não, mas nós não adoramos estátua, é uma imagem, a estátua assim que estão adorando, e daí pedindo a estátua, ela não dá chuva. Nada mais posso declarar agora. Eu sei que eu não sou simpático, eu sei, e eu não vim aqui nem há 2000 anos, não consegui agradar a todos. Eu estou aqui só para cumprir a vontade do meu Pai. Então, se o que eu falo fere suscetibilidades, escravidões, os escravos se sentem maus em ver que o libertador fala da liberdade, nada posso fazer. Quero lembrar uma vez mais que eu vim a este mundo na condição de libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Se não voltam é porque já me estiveram parte comigo. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Leandro, do Rio de Janeiro. INRI. Recentemente, minha mãe ficou internada com diverticulite e anunciaram necessária operação. No centro cirúrgico, uma enfermeira surgiu justamente na hora para aplicar medicações da prescrição médica. O cirurgião afirmou que não faria cirurgia por conta da medicação aplicada, senão seria fatal. No outro dia, o médico disse que a cirurgia foi cancelada, pois o exame mostrava o intestino se recuperando. INRI, isso foi um livramento? Isso é crédito karmático? Em que ponto pesa o karma das pessoas que se envolveram com a situação dela? Nesse caso, ninguém se culpou, ninguém pode ser culpado, porque a mãe natureza, o corpo dela, reagiu de repente, em última instância. Entende? Porque, como eu disse anteriormente, nem sabendo que ia vir essa pergunta, que todas as enfermidades físicas, sem exceção, físicas e mentais, têm início na enfermidade da alma. Então, quando ela entrou lá no purgatório, viu o perigo que corria de entrar na faca, essa coisa toda, o mecanismo psíquico dela, o cérebro dela, pode ter resolvido retroceder, porque nós todos temos um laboratório interno. O nosso laboratório interno, de acordo com o nosso patologista, que é a mente, ele pode sim produzir vitamina ou veneno, o mesmo laboratório que é o nosso corpo. Se tu andas em paz com a lei, teu laboratório interno produz vitamina, produz vida, vontade de viver. E se ao contrário, ele produz veneno, e aí tu adoece. E às vezes na última hora, não é o primeiro caso que eu conheço, que na última hora a pessoa tem uma reação fulminante, positiva, e se escapa de entrar na faca. E também pode haver erro de diagnóstico, que aliás tem acontecido muito ultimamente. Mas prefiro crer que lá dentro, na última hora, ela juntou forças, como eu já vi muitas pessoas juntarem forças para se recuperar e se escapar, e deve ter sido um médico muito honesto também, consciencioso, que disse, olha, não precisa mais entrar na faca, porque senão teria por ambição esfaqueá-la para faturar, né? Então, que isso, meu filho? E não tem nada, esse caso é o karma, a única coisa que tem a ver com o karma, que ela teve uma proteção de última hora. Tenho toda a minha paz. Leonardo, de Raul Soares, Minas Gerais. Bom dia, Henrique Cristo. Tenho uma empresa em sociedade com mais 2 irmãos e eu sou o único que sabe sobre o Senhor e também que sábado é dia de guardar para o Senhor. Mas trabalhamos no sábado e por apenas eu ter este conhecimento, fica impossível colocar isto como regra para a empresa. Mas estou sempre orando ao Senhor para achar um meio para que eu possa guardar este dia. Sendo assim, o que o Senhor me diz sobre esta minha situação? Eu tenho a dizer que a tua oração será ouvida. E enquanto que tu não consegues o resultado vindo lá do alto sobre a tua oração, tu, por causa das tuas intenções, da tua vontade de não trabalhar no sábado, como tu não podes tomar a decisão, então tu já está sob a proteção do Senhor. E depois
tua oração sendo ouvida, ele vai inspirar teus sócios na hora certa, no dia certo, para que todos compreendam a vantagem de guardar o sábado do Senhor, para ter saúde, proteção e prosperidade econômica, né? E se não, enquanto que isso não acontece, pelo menos tu estarás sob a proteção do Pai, tu estarás guardando o sábado do Senhor, e a tua consciência estará tranquila. E os outros são os outros, também não pode obrigar eles, como eu acabei de dizer no início na minha dissertação, abrir a cabeça de um deles e botar um bilhetinho lá dizendo: olha, sábado é o dia do Senhor. Não, tem que esperar, depois que tu oras para o Senhor, já aprendeste a orar, esperar a hora que o Senhor os inspira também. Tá ok, meu filho? Tenha todos a minha paz. Se um dia vieres a Brasília, seja muito bem-vindo a visitar. Fabiana Marques, de Curitiba. Bom dia, Rabi. Rabi, por que é tão difícil vencer a depressão e o medo? Por que é mais fácil para uns e outros não superar esta maldição? Bem, o medo é difícil de vencer porque ele tira o lugar da coragem. Ninguém tem dois cérebros. Não, ninguém, pelo menos pessoas normais, né? Então, como não tem dois cérebros, só tem um, e tem só um sistema neuronial. No sistema neuronial, quando o medo está alojado, ele ocupa o lugar que era da coragem. Então todo o segredo estava de perder o medo, é invocar o Senhor com bastante firmeza, com fervor, e ele então, só ele pode te blindar contra esse nefasto sentimento que é o medo. E daí teu cérebro gerará coragem para o restante do teu corpo. Como é que era a pergunta final mesmo? Que era mais? Por que é mais fácil para uns e para outros? Para isso mesmo. Então, é duas perguntas. Bom, mais fácil para um... Depressão. E a depressão, mas a depressão ela e o medo são cúmplices, né? Então, a depressão, quando ela conseguir se livrar do medo, ela também, na sequência, consegue se livrar da depressão, que ela tem medo e fica depressiva. Medo de perder emprego, medo de perder marido, medo de perder isso, medo daquilo, medo de acidente. Isso vai criando um estado psíquico depressivo. Então, se ela invoca o Pai com firmeza no quarto, com a porta fechada, como já ensinei há milênios, Mateus 6, versículo 6, o Pai escuta e derrama sobre ela energia, luz e poder, que ela sente leve e para de sentir medo e depressão. É um processo lento e gradual, mas de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua firmeza, filha, na hora de orar, é que o resultado vai se fazer o mais breve possível. Tenham toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Fênix 34 de Brasília. Olá, Henri, pode esclarecer essa passagem bíblica? Se João Batista só fazia o bem, por que ter um fim tão trágico? Mateus capítulo 14, versículos 1 a 12. Bem, tatu mecânico à parte, tem um aqui fazendo barulho, se alguém escutar já sabe, né? Vamos para a resposta. Então vejam bem, meus filhos, que essa pergunta que ele me fez sobre João Batista, sempre já ouvi essa pergunta em 2 continentes. Por que Deus permitiu que degolassem João Batista? Se ele era um profeta, né? Profeta da verdade, né? Por que Deus permitiu? E eu respondi em décadas, em 2 continentes, eu respondo de novo aqui. Deus permitiu que degolassem João Batista porque ele ficou vulnerável na hora em que ele duvidou da minha identidade. Isso há 2000 anos. Que quando ele disse, primeiro ele disse publicamente que eu era o Messias, que ele nem era digno sequer de desatar a minha sandália. Depois, na prisão, ele mandou me perguntar se eu era o Messias ou se ele esperava outro. Aquela hora ele ficou vulnerável, porque o Senhor não tem espaço na lei do Senhor, nas leis que os profetas transmitem, não tem espaço para contradição. E deu ali a impressão que esse mesmo que falou antes que eu era, e que depois falou se eu era ou esperava outro, naquele momento ele foi despojado dos poderes místicos e espirituais
e, desamparado, feneceu. Ele não podia ter falado isso, entenderam bem? Não podia. E ele falou. Na hora ele teve uma crise de fé. Isso sirva de exemplo para todos habitantes da terra, que quando tem uma crise de fé, que guarde só consigo essa crise até sobrepujar e não tente passar essa crise para outros. Que quando a pessoa está tendo uma crise de fé, se ela fica descomendo pela boca, daí ela começa a prejudicar o ambiente dela e, na sequência, violando a lei divina, fica desamparada. Então, quando alguém tem uma crise de fé, deve ficar de boca fechada, esperar orar ao Senhor para ver se consegue recuperar, porque o desequilíbrio é uma prova contundente de que alguém está fora do trilho da lei divina. Então, no caso dele, ele teve essa crise de fé. Daí já tinha bastante gente que odiava ele, principalmente a mulher do Herodes, e deu o que deu. Pediu a cabeça dele e foi. Mas ele não morreu. Essa é a grande vantagem da coisa. Ele apenas desencarnou. Claro que cinematograficamente, decorado, mas apenas desencarnou. Ele ia desencarnar de qualquer jeito um dia. Ele até teve um passamento bem mais rápido do que o meu, né? Então logo, não sejamos tão assustados e escandalizados. Confiamos no Senhor que faz justiça na terra. E Ele, o Senhor, justo porque faz justiça na terra, é que inevitavelmente deixou Ele à mercê dos algozes. E assim acontece todos os dias. Todos os dias. Qualquer pessoa que duvidar da proteção de Deus já fica desprotegido. É muito perigoso duvidar da proteção de Deus. Aí fica desprotegido. Aí quando vem acontecer. Eu sei casos inúmeros de pessoas que na hora do vamos ver pensou no Senhor, invocou o Senhor e o perigo passou. Perigo de morte. Então, quando seja onde é que estiveres, pense no Senhor. Se vais entrar no teu automóvel para sair na rua, num lugar, uma área de risco, pense, se és obrigado a ir numa área de risco, pense no Senhor. Ele te acompanhará, porque Ele é onipresente, Ele te inspirará, Ele te guiará e te blindará. Se tu tivesses que cruzar com o teu veículo num ébrio, que ele ia te tirar do asfalto, ia te colidir com o teu veículo, ou até se tu estivesse a pé, então tu pensa no Senhor. E o ébrio encontra um poste, encontra uma pedreira e não tem contra. Confie no Senhor. Lembre-se sempre, todo o segredo está em confiar permanentemente nele, consciente que Ele é onipresente, não precisa de intermediários. Onisciente, onipresente, onipotente e onividente. Ele vê tudo. Tenho todas a minha paz. Rafael de São Paulo. Bom dia, caro mestre Henri Cristo. Henri, a primeira mensagem que eu te mandei foi pedindo que o senhor fizesse uma oração para mim, pois precisava e não conseguia emprego. 10 dias depois que meu pedido foi ao ar, eu consegui um emprego e cordialmente dispensei outros 2 que apareceram. Eu sei que o Pai é quem opera os milagres, mas também te agradeço por ter me incluído em sua oração. Agora a pergunta. O Pai é onipresente, onipotente e onisciente. Por que precisamos de um anjo para nos ajudar se o Pai já está sempre perto de nós? Ele mesmo não resolveria o problema se assim fosse a vontade dele? Lógico, meu filho, ninguém precisa de anjo para se ajudar. E porque o Pai, prestai bem atenção, porque o Pai é onipresente, onisciente e onipotente, Ele, sem que tu precises, quando se fizer mistério, Ele envia o anjo para te ajudar, mas não porque tu pedisse ou preciso, basta que tu confia nele. Então vamos ver como é que é um anjo. Sem asa, é claro. Não tem anjo alado, isso é mentira. O anjo ele aparece na hora que tu pode estar num país estrangeiro, à mercê de inimigos, e brota no meio dos inimigos uma pessoa que assume tua proteção. Todo mundo pensa que é um absurdo, como é que pode esse indivíduo aqui
virou a casaca, mudou de lado e agora vai proteger. É um anjo que baixou no corpo daquele indivíduo, que Deus, que é onipresente, e emitiu aquela energia, que é o que vós chamais de anjo. E aí tu estás livre. Eu percorri muitos países, a América Latina inteira e boa parte da Europa. Eu tive ocasiões inúmeras de ver isso, pessoalmente, sentir na carne esse mistério que eu acabei de relatar. Tenho minha paz. Ramon, de Taubaté, São Paulo. Olá, Senhor Henrique Cristo. Entendi seus ensinamentos sobre o porquê de não se comer carne. Mas quanto ao leite de vaca, eu ingiro sem saber se a vaca que deu esse leite foi maltratada ou não para me dar esse alimento. Isso pode me gerar algum débito karmático? Não, meu filho, não. O único débito karmático que pode contrair é se esse leite tiver soda cáustica, como eu tenho visto ultimamente pela mídia. Aí o fato de tu ter roubado o leite do bezerro é pago na hora que tu toma o leite com soda cáustica. O único quem podia te culpar e protestar contra mim seria o bezerro, né, que ficou sem o leite. Mas hoje em dia, como é tudo industrializado, tu nunca só tens que rezar ao Pai para que não venha cair na tua boca leite com soda cáustica, como a gente tem visto na televisão direto. Por menos prendem uma equipe, um grupo de pessoas que estavam colocando soda cáustica no leite, lá no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar. Eu vi a notícia, eu vi no Rio Grande do Sul. Então, todo esse é o único problema, o mais grave. E o outro também, se tu come muito leite, come muito queijo, que tu vai te tornar obeso. Isso é outra coisa. Aí, quando for viajar de avião, tem que comprar 2 passagens, ou de ônibus. É só esse o detalhezinho, mas não tem importância, né? São coisas menores, né? Então, se puderes cuidar da tua saúde, comer para viver, não viver para comer, serás muito feliz com a bênção do Altíssimo, é claro. Tenho toda a minha paz. Alfredo Lotz, de Joinville. A partir do momento que você diz que reencarnou, você contrapôs a crença básica da igreja que diz que o espírito vai ao céu e não mais reencarna. Então você rechaça os ensinamentos da Bíblia? A Bíblia é uma montagem forjada por oportunistas da época que criaram uma coleção de livros a fim de justificar sua doutrina e assim redundar na igreja católica? Compreendi a pergunta, né? É o seguinte, em primeiro lugar, eu reitero uma vez mais o que sempre disse aqui, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Mas no meio de tudo isso aí estão as leis de Deus, que eu acabei de citar, uma delas de Levítico, ainda pouco, e Apocalipse. Então todo o segredo está em tu invocar o Pai antes de abrir a Bíblia. Invoca o Pai no quarto, a porta fechada, como ensinei a dominando, Mateus 6, versículo 6, para ele te mostrar cabalisticamente como funciona o mecanismo da lei dele. Então está tudo ok daí. Agora, como é que faz só uma pergunta rapidinha. Você rechaça os ensinamentos da Bíblia? Não rechaça os ensinamentos da Bíblia, e sim o equívoco na interpretação da Bíblia. Exemplo, se tu levar a Bíblia ao pé da letra, tu não vai mais confiar em Deus. Não dá. Porque lá está escrito que Deus se arrependeu de criar os homens, os seres humanos. Tu não vai confiar num Deus que se arrepende. Está escrito também que se arrependeu do dilúvio. Por isso que eu disse, é um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas e até charadas. Aí também tu vai sair por aí matando todo mundo. Aí, mãe, mulher, criança, se tu levar a Bíblia ao pé da letra, porque lá está escrito que Josué matou sem consultar o grau de idade, de sexo de quem ele mandou matar. Então, está lá na Bíblia. Então, tu tens que pedir ao Pai, humildemente, fecha a porta para não entrar nem cachorro, nem gato, e nem ninguém que é contra Deus, ou que é contra ti, e vai lá e invoca o Pai, depois de rezar um novo Pai Nosso que eu ensinei, e que há 2 anos eu falei para orar no quarto, Mateus 6, versículo 6, aí ele te abre os caminhos, te faz compreender. Na hora de abrir a Bíblia, respeitosamente abre e diz: Senhor, me concede a graça de entender as suas santas e eternas leis. Aí ele te mostra, daí tu vai entender, vai perceber o significado de cada coisa, ele vai te dar o dom, né? Eu acho que era isso a pergunta. Então, tá. Marcelo Patrício, de Maringá, Paraná.
Admiro muito o Senhor e tive a vida mudada quando o enxerguei como enviado de Deus e não como um comediante. Me sinto muito honrado em dizer que assisti a todos os programas disponibilizados no YouTube e que fico muito feliz e satisfeito pelo programa ter melhorado, tanto inclusive no horário, que ficou ótimo no sábado de manhã, e a internet, que não apresentou mais problemas. Parabéns a todos. A sua bênção, mestre Henrique. Mestre, qual é o objetivo do jejum? Conversa comprida, né? Mas como é uma conversa positiva, deixa eu pensar, né? Agora, se ele me assiste há tanto tempo, já viu todas as minhas coisas do meu pai, né? O objetivo do jejum, para quem pode jejuar, é a purificação do corpo e, na sequência, a vivificação da alma. É um alimento para a alma, só para quem pode, porque nem todo mundo pode jejuar. Tem que ser jovem, não pode ter avançada a idade, digamos de 50 anos em diante, eu nem recomendo. De 60 em diante, não recomendo jejuar. Um dia, tudo bem. Mas tem pessoas que depois vão lá e não voltam mais, né? Tudo bem também, né? Só que eu estou dizendo que o jejum é muito importante, sim, para quem quer passar por um processo assim de metamorfose, de evoluir, de enxergar coisas que em condições triviais não pode. Mas não digo que ninguém seja obrigado, quem pode, porque às vezes tem pessoas que gostariam de jejum e não pode. Por exemplo, você não pode fazer um jejum longo, como eu fiz, se estiver no meio do trabalho, no trânsito, sabe? Aí não dá. Então, por isso que eu disse que nem todos podem. Às vezes a pessoa gostaria de jejuar. Agora nas férias, tá? Então nas férias eu vou no campo jejuar. Mas será que lá no campo, nas férias, vai sozinho? Sempre vai alguém contigo e daí sempre vai te convidar para alguma coisa. Então, cada caso é um caso. Agora, aqueles que têm essa vontade de jejuar por motivos metafísicos, motivos espirituais, conseguem o lugar. Quando? No dia certo e na hora certa. Então, portanto, não se preocupem que jejuar é preciso, não, é importante. Mas no dia de hoje, eu estou falando da modernidade, porque mesmo no livro Despertador, tem uma parte lá no final do livro que explica tudo sobre isso, e tem muita gente que pensa, eu não posso ser seguidor do INRA, porque se eu for seguidor do INRA, eu vou ter que jejuar. Não, lá expliquei os efeitos do jejum, só o significado, mas não que alguém seja obrigado. Eu já vi pessoas dizendo, mas não dá, olha só, eu nunca botei ninguém de jejum, nunca obriguei ninguém a jejuar. Eu ensino a possibilidade. Tem discípulos que nunca jejuaram, tem outros que jejuaram. Tem uma aqui que está com 87 anos que jejuou até às vezes 13 dias. Ela era um ser extraterrestre. 3 vezes. 3 vezes, olha lá, mostra a fuça dela, mostra. 3 vezes. Essa aí jejuou 3 vezes. 3 vezes, 13 dias. E o mais grave de tudo, porque às vezes a rebelião da minha autoridade, ela jejuava ainda pintando, trabalhando. Porque vai ser, mas quando ela tinha uns 30 anos a menos, né? Entendeu? Ela está com 87. Né? Tem que beber água. E tem que beber Aí tem que beber água. Nos meus jejuns de 13 dias, 7, 9, 13 dias, eu tomava água. E no último que eu fiz em Saint-Père, lá na França, eu tomei todos os dias um limão. A Daniela vinha lá e me dava um limão todos os dias. Né? Tomava e foi passando os dias. Né? Eu jejuei numa colônia de férias lá na França, que me concederam um lugar, né? Em Saint-Père, município de Mamers. E, enfim, foi meu último jejum longo, né? Que valeu a pena, graças a Deus. Né? Vamos adiante, não vamos ficar só no jejum, senão daqui a pouco alguém vai querer jejuar e, apesar de ser sábado, não é a hora de jejuar. Vamos lá. João, de Minas Gerais. O Senhor disse que se Tomé tivesse tocado em suas mãos, ele teria tocado no vácuo. Mas o Senhor pediu alguma coisa para comer. O senhor pode explicar isso? Não na hora que o Tomé queria tocar em mim. Quando eu pedi alguma coisa para comer, eu estava no corpo de alguém, como a caminho de Emaús, que tinham 2 discípulos caminhando com um forasteiro e discutindo com o forasteiro sobre a minha crucificação. E quando chegou o final de tarde, foram cear e convidaram o forasteiro para cear. E só na hora de partir o pão que viram que o forasteiro era eu. Logo,
O corpo não era o meu. Porque quem me conhece bem sabe que eu não sou desprovido de carisma. Logo viram que era eu. Entende? Então não viram até a hora de partir o pão, porque era o forasteiro. Eu só usei o corpo dele para me manifestar. E na própria Bíblia diz que depois eu desapareci. Só que esqueceram de dizer que o forasteiro ficou ali comendo mais um pouco, né? Essa parte esqueceram, né? Tenho toda a minha paz, mas... Hélio, de Curitiba. Henri, bom dia. Como interpretar estas passagens da Bíblia tão contraditórias? Êxodo capítulo 29, versículo 11. E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Isaías capítulo 66, versículo 3. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. É aquele que sacrifica um boi para comer, está procedendo igual a quem mata um homem. É verdade, né? Não é? Por isso, tanto é que eu conheço um cidadão que ele tem um frigorífico lá na Argentina, que eles, cada 3 meses ele é obrigado a mudar o encarregado do cutelo, porque não aguenta mais a pressão. 3 meses ou 3 anos. Eu sei dizer que ele falou que não pode, ele não aguenta. A pessoa não aguenta mais de tanto ver aquela agonia. Agora, a diferença do que está lá em onde é que está, sacrificar o animal, aí não é para ele comer que ele sacrificou, era para pagar um débito. Isso é uma coisa que vai demorar um pouco para explicar, porque senão vão pensar que eu estou fugindo da explicação. Inclusive vou fazer futuramente uma literatura em cima disso para todo mundo compreender. Por enquanto serei breve. Naqueles tempos antes da crucificação, saudava-se débito com sacrifício de sangue, com sacrifício de animais, de vidas, para pagar o débito dos pecados e ao mesmo tempo, mas para o castigo ser maior, mesmo para o penitente, ele tem que sentir o prejuízo de perder, por isso que tem que ser o melhor animal. Por esse motivo que depois da crucificação, pelo menos quem conhece a lei não sacrifica mais nem boi, nem vaca, nada. E quem continuou fazendo essas coisas porque esqueceu, porque perdeu 2000 anos de avanço nas leis de Deus. Porque a lei de Deus não muda, mas ela adapta-se ao tempo. Eu entreguei-me justo em holocausto para resgatar o pecado que a humanidade cometer num só golpe. Senhor bondoso e misericordioso permitiu que cessasse por ali a matar-se. E daí para frente, tanto é que depois veio a diáspora, depois, eu não vi notícia ultimamente que alguém vai lá amarrar uma vaca na porta de uma sinagoga, de uma igreja, para sacrificar. Não tem tido notícia disso. Vocês têm com a globalização? Então, para ver que existe sim, assim como também, depois da crucificação, ninguém mais tem essa imperiosa necessidade, pelo menos não para cumprir a lei divina. Também depois que eu voltei aqui na terra, depois que ficou público a minha presença aqui na terra, depois que eu comecei a minha peregrinação, os religiosos não tiveram mais autoridade para mandar alguém se ajoelhar na hora de comer um pedaço de pão, dizendo ser meu corpo. Porque eles sabem, lá dentro deles eles sabem, que não tem mais valor místico. Porque eu disse na última ceia: comei, este é meu corpo, ao partir do pão, beber, este é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Enquanto que eu estou ausente, tudo bem, agora que eu estou aqui de carne e osso, o meu Pai despojou eles de poder, de obrigar os penitentes a se ajoelhar. Agora é um cidadão comum qualquer que entrega um pedaço de pão, um pedacinho bem pequeno, é claro, economia total, como se fosse meu corpo. Mas todos sentem-se inseguros, tanto os que comem o pão, como aqueles que distribuem. Porque até foi estabelecido, há uns anos atrás, na televisão, um apresentador colocou, e aliás está na net, o preço de cada hóstia, mostrou como é que fazia, mostrava uma máquina fazendo. Quem quiser pode encontrar lá na net, não está na nossa parte, né? Está? Pode procurar lá, o Gugu Liberato, que fez essa matéria, não foi ele? Então está lá, quem quiser pode olhar lá, ele diz o preço da hóstia e tudo. Depois que foi tão banalizado, por que foi banalizado? Porque eles sabem, lá dentro deles eles sabem que o Filho de Deus voltou a estar de carne e osso na terra, só não sabem como administrar essa realidade contundente, ao mesmo tempo que ainda é controversa. Tenho toda a minha paz, meus filhos.
Marcelo de Maringá. Mestre, Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança. Deus foi uma ameba e um réptil rastejante também? Que interessante essa pergunta. Não, justamente porque ele é o Senhor, né? Então ele fez a imagem e semelhança. Ele não disse que ele era. E sim que ele fez, ele propiciou no decorrer do tempo que a ameba viesse vivificar-se na terra, viesse climatizar e virar lagarto não, jacaré não, crocodilo não, réptil rastejante. A qualidade não importa. E sim que isso aconteceu. Daí o réptil rastejou, depois evoluiu, e o último estágio até chegar à imagem e à semelhança de Deus foi quando o macaco caminhou ereto, sem rabo. E ninguém é obrigado a crer, mas o Senhor, meu Pai, me mostrou todos esses detalhes diretamente e mostrou que coincidentemente, asposamente coincidente, os cientistas milênios depois chegaram à mesma conclusão daquilo que aconteceu há milênios atrás. Deu para entender? E há quem diga, há quem pense que perseguiram até como é o nome dele aquele? Darwin, perseguiram Darwin aqui, odiaram, pensando que ele era o primeiro a falar isso. Sim, ele era o primeiro, porque antes de mais de 2000 anos ele era Anaximandro, quando pela primeira vez falou-se sobre tudo isso, foi se ensinado tudo, mas daí não tinha religiões nem regrilhões para perseguir o filósofo que se tornara biólogo pela inspiração divina há milênios. E quando Darwin ressuscitou, reencarnou, ressurgiu aqui na América Latina, aqui na América do Sul, em Galápagos, pronto. Eu sou péssimo em guardar nome, né? E daí eu sou filho do Senhor do Universo e não guardo muito com facilidade nome nem fisionomia. Sou o pior fisionomista da face da terra, posso garantir. Tenho grande dificuldade de lembrar de rostos, e certa vez que vem mais vezes na minha presença. Já é uma providência de Deus também, para que eu não sinta nada contra aqueles que me detratam. Ele me deu essa blindagem, sabe? Uma pessoa me detrata, me ofende, e depois ela me encontra só se um discípulo diz: olha, esse ali foi aquele que fez isso, aquilo. Aí, olha, assim. Entende? Então isso é uma proteção que Deus me deu, de não ter gravado fisionomias. E o meu cérebro é ocupado com coisas muito mais elevadas, com a bênção do Senhor, que tem em todos a minha paz. Então agora, para terminar o programa, é o pedido do Júnior Reis, acadêmico do curso de odontologia da FURB de Blumenau. Gostaria que o Senhor Todo-Poderoso mandasse um recado para todos os acadêmicos da Odonto da FURB a estarem participando do Standit do Universitário, porque vai ter muito chopp para eles beberem. Pois é, eu vou pedir ao Senhor Poderoso, Ele não vai mandar diretamente a mensagem, né? Eu vou pedir a Ele, né? Na hora que eu vou pedir a bênção, fica incluído o pedido ao Pai para abençoar todos esses que Ele enumerou. Podia só lembrar o nome da pessoa que se comunicou? É o Júnior Reis. Júnior Reis. Então peço ao Pai, na hora que eu pedir a bênção final, né, que inclua eles, todos esses Júnior Reis e todos os blumenauenses que nasceram, que estão incluídos aí, que são lá daquela... Vocês sabem que em Indaial, onde eu reencarnei, era um distrito de Blumenau, outrora, né? E para aqueles que não sabem também, por curiosidade, por que é Indaial? Recentemente que eu vi pela net, porque era uma vila onde tinha bastante, uma aldeia onde tinha bastante palmeiras. Essas palmeiras se chamavam Indaial. E daí, por isso que ficou com o nome de Indaial. Hoje em dia já tem até um status de cidade, mas um dia já foi aldeia. E quando eu falo que é aldeia, muito se ofende. Mas é verdade, eu nasci numa aldeia. Uma belíssima aldeia, que não tinha nem calçamento. Por isso que eu digo aldeia. Pronto. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Então fica incluído todos os que estão com ele nessa empreitada, né? Na hora que eu pedi ao Pai a bênção. Mas antes eu lembro de novo, que é um dever meu, de lembrar sempre de novo,
que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora vou pedir ao Pai, ao Senhor, ao Pai, a bênção, aqueles que estão chegando agora, para compreender como é a bênção, bota a mão assim, olhos abertos, e os que estão chegando agora, e os beneméritos, e os que já estão acostumados comigo, todos, se querem participar, coloquem suas mãos assim. E eu vou pedir ao Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto e qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.